Bom, vamos dar início, a mais um vídeo referente ao projeto Psicologando. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre ideologia, certo? Que é um assunto, um tema abordado na psicologia social. Então, o conceito e a teoria da ideologia se fizeram realmente mais presentes na psicologia social a partir da década de 70, certo? Então, muitos autores, principalmente da Europa e da América Latina, começaram a incorporar, a partir da década de 70, o tema em seus estudos e pesquisas. Então, Moscovitz, que foi um psicólogo social romeno enraizado na França, ele chega a afirmar que o objeto central e exclusivo da psicologia social deve ser o estudo de tudo que se refere à ideologia e à comunicação, do ponto de vista de sua estrutura, de sua gênese, ou seja, de sua origem e de sua função. Então, é provável, certo, que não exista conceito mais complexo, escorregadio e sujeito a equívocos no campo das ciências do que o de ideologia, tá? Isso no campo das ciências sociais, certo? Então, vejam bem, a crescente importância da ideologia é consequência de nossa sociedade e nosso mundo estar se tornando cada vez mais imateriais, ou seja, cada vez mais sustentados numa comunicação verbal e simbólica, certo? Então, hoje existem inúmeros enfoques teóricos que conceituam, que dão significados e várias funções e tudo isso de forma bastante diferenciada à ideologia. Então, não é muito fácil tratar desse assunto, Por quê? Porque é um terreno acidentado. Por que é um terreno acidentado? Justamente porque tem vários significados e funções para esse tema, Então, para compreender os muitos significados da ideologia, traçamos duas linhas divisórias, ou seja, os estudiosos, focados nesse tema, eles traçam duas linhas divisórias, em forma de cruz, ou seja, essas duas linhas é dessa forma aqui, em forma de cruz, certo? Então, são traçadas duas linhas nesse sentido, que aí vão formar 4 planos, a partir do momento que se traça duas linhas nesse sentido, certo? Vejam que é formado 4 planos. Esse plano, esse plano, esse plano e esse plano, certo? Então, isso se fez necessário para que houvesse uma maior compreensão aos muitos significados, Então, esses 4 quadrantes formados nos dão uma orientação. É a partir deles que passamos a discutir as diversas concepções, ou seja, as diversas interpretações de ideologia. Então, a primeira linha horizontal, que é essa linha aqui, vamos por partes para que a gente não se perca, Então, a primeira linha horizontal, que é essa aqui, traz a ideologia como algo positivo e algo negativo, ou seja, na dimensão de cima temos a ideologia como positiva, na dimensão de baixo temos a ideologia como negativa. Então, ideologia no sentido positivo ou neutro, que é a dimensão de cima, ela é interpretada como sendo uma cosmovisão. Como assim, Carla? Cosmovisão. Uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo, certo? Então, é o conjunto de valores, ideias, ideais, filosofias de uma pessoa ou grupo, certo? Então, um exemplo de grupo social, a família, A família é um grupo social primário. Então, tua família tem valores, tua família tem ideias, tua família tem ideais, filosofias. Então, os ideais, as filosofias, os valores da tua família, trata-se de uma ideologia positiva, certo? Então, ideologia no sentido negativo ou crítico, que é a ideologia da dimensão de baixo,
da linha horizontal, ela é interpretada como sendo ideias distorcidas, né? Ou seja, ideias enganadoras, algo que ajuda a obscurecer a realidade, algo que ajuda a enganar as pessoas. Então, um exemplo disso, por exemplo, um exemplo de ideologia no sentido negativo, é um político, as ideias de um político em época de eleição. Né? A gente vê que são várias as propostas, várias as ideias desse determinado político, mas, no fundo, são ideias que não condizem com a realidade. Né? São ideias falsas, ideias enganadoras, ideias que embasadas em argumentos que obscurecem a realidade. Mas, no fundo, aquilo só tem um propósito: elegê-lo. Porque ele sabe que ele não vai ter condições de concretizar, ou seja, de pôr em prática essas ideias. Porque é algo que está longe da sua realidade, é algo que ele sabe que ele não tem circunstâncias ou até mesmo poder aquisitivo para tirar essa ideia do papel, ou até então ele pode ter, mas por uma questão de comodismo, ele simplesmente não faz, porque ele simplesmente já foi eleito. Um outro exemplo é quando a gente, enfim, saímos na rua, por exemplo, e a gente vê lá um catador de lixo, a gente vê lá um gari, por exemplo, né? E aí a gente lança a gente constrói, a partir da visão que a gente tem, a partir daquilo que a gente está observando, construímos a ideia de que, tipo, ele é um catador de lixo, ele está nessa função porque ele simplesmente não se interessou, ele não se esforçou, ele não foi em busca, né, de meios para não estar naquela situação. Ele simplesmente foi um acomodado diante da vida. Isso é uma ideologia que, de repente, é uma ideologia que distorce a realidade, que não condiz com a realidade. Você não sabe realmente se foi isso, se ele está ali como catador de lixo, se ele está naquela função porque ele não se interessou. De repente, o contexto social o qual ele estava inserido não o despertou para isso, né? Talvez ele não teve influências do seu meio, da sua cultura para isso. Talvez ele viesse de uma família extremamente pobre, onde ele sempre teve que trabalhar desde sempre, né, para sustentar a família. De repente ele não teve oportunidades e, como é que eu posso dizer, esclarecimentos para que ele pudesse ir em busca de algo melhor, não tivesse tido uma influência, alguém que o influenciasse, ou enfim. Então isso é uma ideologia, uma ideia que de repente construímos que distorce a realidade. É a partir daquilo que a gente está observando ali superficialmente, né? Então, gente, na faixa de cima, numa concepção positiva ou neutra, a gente pode colocar autores como o próprio criador do tema, né? O próprio criador do tema ideologia, que é o Destutt de Tracy, que foi um filósofo, um político, foi um soldado francês, foi o líder da escola filosófica dos ideólogos, né? Ele dizia que a ideologia é o estudo das ideias, né? Que, por sua vez, são uma emanação, ou seja, tem a sua origem do cérebro. Então, nesse âmbito, nessa dimensão positiva, a gente pode colocar esse teórico, né? Marheim também, que é um sociólogo húngaro, ele diz que tudo que nós pensamos é ideológico, porque é impossível não se deixar contaminar pela situação social em que se vive. Então, em outras palavras, ele identifica a ideologia com conhecimento, ou seja, como todo conhecimento é condicionado, assim toda ideologia é condicionada. Ou seja, ele quer dizer que as nossas ideias são condicionadas, ou seja, são dependentes daquela situação social, daquele contexto social,
né? Então, tratando-se das concepções crítico-negativas, poderemos colocar as 3 concepções de Marx, né? Poderemos colocar como teórico aí, na dimensão negativa, o Marx, que ele diz que as 3 concepções dele, uma delas é as ideias puras, né? Sem ligação com a realidade. Então, um exemplo, ele define a religião simplesmente como uma projeção da nossa realidade terrena, né? Para, de repente, um plano superior metafísico. Ou seja, a religião para ele consiste em um mundo fantástico, em um mundo criado pela mente humana, puramente pela mente humana, né, que tenta dar a certos fenômenos naturais uma sobrenaturalidade. Isto é, ele dá um significado à religião com o seu Deus de simplesmente uma ilusão. Ele diz que não passa de uma mera ilusão, algo a que não se deve dar crédito, ou seja, algo puramente da nossa projeção, que nada tem a ver com a realidade. Então, é algo distorcido, algo que distorce a realidade, que obscurece a realidade. Então, aí podemos colocar essa concepção de Marx como no âmbito, na dimensão negativa ou crítico-negativa de ideologia, né? Tem também uma outra concepção dele, que são as classes dominantes, ou seja, os pensamentos da classe dominante, as ideias da classe dominante, né? Ou seja, a classe que tem poder material dominante é assim que as classes dominantes pensam, né? A classe que tem poder material dominante numa sociedade é também a potência dominante espiritual, ou seja, a classe que dispõe dos meios de produção material dispõe igualmente dos meios de produção intelectual, e de tal modo que aqueles a quem é recusado os meios de produção intelectual estão submetidos igualmente à classe dominante. Ou seja, quem mais tem, mais manda. Quem mais tem, mais poder intelectual tem para mandar. Ou seja, se eu sou rica, se tu é rico, por exemplo, e tu tem um poder aquisitivo, materialmente falando, muito grande, consequentemente, tu também vai ter um poder intelectual de dominação muito grande, de persuasão muito grande, né? Então, isso é uma distorção da realidade, porque, de repente, uma pessoa que não tem poder aquisitivo material significativo, ela pode ter, sim, uma intelectualidade significativa, né? E aí, isso entra também na dimensão de ideologia crítico-negativa, né? E tem também o sistema de representações, né, que é também uma das concepções de Marx, o sistema de representações, que serve para sustentar relação de dominação. Ou seja, Marx entendia que essa ideia de representações sociais predominantes numa sociedade capitalista são produtos da dominação de uma classe social. Então, as representações sociais, como, por exemplo, a burguesia, sobre a classe social dominada, que é o proletariado, nada mais serve para sustentar justamente essa representação social, burguesia, proletariado, burguesia domina o proletariado. Então, essa representação social nada mais serve para sustentar justamente essa relação de dominação. Isso segundo o Marx, né? Então, também é uma concepção, uma teoria que entra, né, no âmbito de ideologia crítico-negativa, tá? Então, temos a segunda linha vertical, né? A segunda linha vertical, que é essa aqui, que aí temos ideologia como algo materializado nessa dimensão, certo? Algo corporificado, e temos a ideologia nessa outra dimensão como prática, né? Algo prático. Então, ideologias como sendo algo materializado é aquela ideologia que está corporificada na própria ideia, ou seja, na forma simbólica,
né? Ou mesmo concretizada numa instituição, como a escola ou a família. Então, a escola, a família são instituições que servem para materializar, dar corpo à ideologia, né? Então, a ideologia como modo e estratégia, ela é vista como uma prática, né? A ideologia quando você põe uma estratégia, né, em prática, aquilo ali, aquela prática que você está colocando à tona é uma ideologia, é uma maneira como as formas simbólicas servem para representar a ideologia naquela forma ali que está sendo disponibilizada em termos de prática. Então, a ideologia serve também, a ideologia no âmbito da prática, ela serve para criar e manter as relações sociais entre pessoas, né? Então, a dimensão material concreta, ela é exemplificada pela descrição feita por Marx, né? Onde ele diz que a ideologia é definida como sendo as ideias da classe dominante. Para Marx, ideologia é isso, as ideias da classe dominante. Então, ou seja, as ideias da classe dominante, pelo simples fato de serem da classe dominante, já seriam ideologia, né? Então, a ideologia se concretiza nessas ideias, certo? Então, outro exemplo é a acepção empregada por Althusser, né, que é um filósofo francês de origem argelina. Ele define a ideologia como sendo aparelhos ideológicos do Estado, ou seja, esses aparelhos são o quê? São as instituições que são criadas no desenrolar da história e que são frutos de tensões que se dão nas relações entre homens, como, por exemplo, a escola, a família, as igrejas, né, os meios de comunicação social, as entidades assistenciais. Então, para Althusser, a ideologia está materializada nessas instituições, né? Então, na sua dimensão dinâmica, a ideologia é vista como uma determinada prática, ou seja, um modo de ser, um modo de agir, uma maneira de se criar, produzir ou manter determinadas relações, a gente pode colocar no âmbito de ideologia prática. Então, gente, só recapitulando, a ideologia materializada seriam as ideias lançadas, né? As escolas, como foi dito, as igrejas, por exemplo, é um exemplo de materialização de ideologia, né? A partir do momento que elas lançam suas ideias, elas estão materializando a ideologia. A partir do momento que elas colocam essas ideias em prática, elas estão colocando a ideologia em prática, né? Então, a função da ideologia seria também a produção, reprodução e transformação das experiências vitais, ou seja, das experiências de vida, né, na construção de subjetividade. Então, ou seja, estudar o aspecto ideológico de uma prática é deter-se na maneira pela qual ela opera na transformação e formação da subjetividade humana. Ou seja, as nossas experiências, aquilo que vivenciamos, né, aquilo que colocamos em práticas, as experiências que vivenciamos no decorrer das nossas vidas, né, nos transformam, né, formam a nossa subjetividade. E essas experiências, a forma como a gente encara e a nossa visão com relação a essas experiências que vivenciamos são ideologias. Então, logo, as ideologias servem para transformar, para formar, para construir a nossa subjetividade, né? Então, gente, juntando os dois eixos, né? Juntando os dois eixos, ou seja, as duas linhas, horizontal
e vertical, né, a gente consegue visualizar e identificar 4 grandes concepções da ideologia. E cada um desses campos, né, cada um desses quadrantes tem um teórico, né? Nesse quadrante eu tenho um teórico, nesse quadrante eu tenho um outro teórico, nesse quadrante eu tenho um outro teórico e nesse quadrante eu tenho um outro teórico. Então, quadrante 1, há autores que definem ideologia no sentido positivo e como algo material. Ou seja, nesse quadrante aqui a gente tem a ideologia como algo positivo e algo material. Porque a gente viu que nessa dimensão de cima, a ideologia é vista numa concepção positiva. Tratando-se da linha vertical, nessa dimensão aqui, nós temos a ideologia como algo materializado, uma matéria, uma prática, né? Então, há autores que definem dessa forma, ideologia no sentido positivo e como algo material. Então, exemplo, Mahan, que eu já falei dele, né? Para ele, a ideologia é algo positivo e concreto, né? Como as cosmovisões de pessoas, ou seja, a maneira como as pessoas olham o mundo, encaram o mundo, suas concepções de mundo são ideologias positivas e concretas. É uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo. É a sua visão de mundo, a sua ideia de mundo. Ou seja, a ideia que ele tem do mundo está materializando ali a ideologia. E a gente viu que a ideologia como algo positivo é uma visão, são os ideais, as filosofias, as ideias que temos, a cosmovisão, ou seja, a visão subjetiva que temos do mundo, né? Quadrante 2, a gente tem a ideologia como algo positivo, mas como uma prática, ou seja, temos aqui na dimensão de cima a ideologia numa concepção positiva e do outro lado do quadrante a gente tem a ideologia como sendo uma prática, e aí a gente pode colocar nessa quadrante a visão de Terborn, né, que é um sociólogo, professor na Universidade de Cambridge. Para ele, a ideologia é uma maneira de se criar e manter relações sociais, ou seja, é realmente algo prático, né? É como você cria as tuas relações sociais, sejam elas de que tipo forem. É a forma como tu cria a tua relação com a tua família, é a forma como tu cria a tua relação com o teu namorado, com a tua namorada, com os teus amigos, é a relação com a sociedade, né? Então aí a gente pode colocar no quadrante 2, tratando-se de uma ideologia positiva e prática. No quadrante 3, passa a ser algo negativo, mas algo concreto, né? Então, a gente viu que, tratando-se quadrante 3, está aqui, ó, está na dimensão abaixo da linha horizontal, que no caso é a concepção negativa da ideologia, e desse lado aqui, né, da linha vertical, temos a ideologia como sendo algo concreto, né? Então, é as ideias justamente da classe dominante de Marx, né? É algo negativo e algo concreto, ou seja, algo materializado. Aquela ideia de dominação, ou seja, aquela ideia da classe dominante de que quanto mais poder aquisitivo, materialmente falando, eu tenho, mais poder intelectual de dominação eu também vou ter. Então, isso é uma ideologia, uma ideia da classe dominante. É algo que materializa a ideologia e é algo negativo, porque é algo que obscurece a realidade. Que, na realidade, uma pessoa que tem poder aquisitivo materialmente falando, que não tem, né, esse poder aquisitivo materialmente falando de forma significativa, não quer dizer que ele não tenha um poder intelectual, né? Então, gente, para Althusser, que eu já falei dele aqui, a ideologia abrange tanto o quadrante 1 como o 3, né? Ou seja, a ideologia ela abrange tanto o quadrante 1 quanto o quadrante 3, né? Ou seja, a escola, por exemplo, ela materializa a ideologia, né? A escola tem as suas ideias, né?
E aí as suas ideias materializam a ideologia, mas aí ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Pode ser uma ideologia concreta, uma ideologia materializada, mas essa ideologia ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ou seja, ela pode muito bem, uma escola pode muito bem ter a ideia, né, e expor a ideia de que o mundo não é dos mais espertos, e sim dos mais dedicados. Ou seja, é a visão que ela tem de mundo, né? É a forma subjetiva que a escola tem de encarar o mundo e passar essa ideia para os seus alunos. Então, a ideologia se materializa nessa visão, né? Nessa cosmovisão. Ela se materializa e é algo positivo porque é uma ideia subjetiva de mundo que a escola tem, são valores, né, que a escola tem. Mas também pode ser negativa, ou seja, a escola pode ter essa ideia de que quem mais tem materialmente falando, mais tem o poder de dominação, né, sobre aqueles que menos têm, e aí pode passar essas ideias de forma indireta para os seus alunos, podendo assim ser uma ideologia materializada, né, uma ideologia concreta, que está sendo ali materializada naquela filosofia da escola, né? Mas pode ser algo negativo, né? Passa uma ideia de deturpação, passa uma deturpação da realidade, né? Então, no quadrante 4, temos a ideologia como uma prática, né, que serve para criar ou manter relações desiguais e injustas. Ou seja, no quadrante 4, temos aqui a ideologia na dimensão negativa, que é aquela ideologia de relações desiguais, de relações de dominação, de relações injustas, né? E como a prática, que seria justamente a construção das relações. E aí, Thompson define a ideologia dessa forma, né? Como sendo uma prática, ou seja, uma criação, uma forma de manter relações, mas essas relações são mantidas de formas desiguais e injustas, né? Então, gente, como podemos ver, a ideologia não é simplesmente um conjunto de ideias, né? Ideias todo mundo tem, cosmovisão, a visão de mundo, essa visão subjetiva todo mundo tem. O importante é saber distinguir se essas ideias são falsas e enganadoras, né? Uma instituição como a escola, por exemplo, ela não se constitui numa ideologia negativa, ou pelo menos não deveria se constituir numa ideologia negativa, né? E é negativa quando se consegue mostrar, né, que ela ajuda a criar, que ela ajuda a reproduzir, como eu falei, relações de dominações assimétricas, desiguais, né? Então, finalizo aqui mais um vídeo referente ao projeto Psicologando. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do meu Facebook, certo? Onde eu deixarei o link do meu perfil no comentário do vídeo, tá? Ou então pode entrar em contato através do meu e-mail, anacarla.araújo2803@gmail.com.